contra o pecado e falamos o seguinte, que as pessoas primeiro pecam contra Deus, depois nós falamos que as pessoas pecam contra o próximo e falamos também que as pessoas pecam contra si mesmas, né? E aí vem o efeito, ok? Então tá aí na tela aí, ó. Efeito 1, afeta as finanças. Efeito 2, abre as portas para um espírito de violência. Efeito 3, vem a vergonha pública. Efeito 4, abre a porta para maldição. Efeito 5, entra um espírito de morte na família. E aí, nós estamos conversando algumas coisas com vocês sobre o Salmo 32. Ontem nós começamos a falar por esse aqui, ó, não se cale, Salmo 32, versículo 3. Não se cale, aí, estão tentando tampar a sua boca. E por que nos calamos? Número 1, por vergonha, ok? Muitas vezes a vergonha, ela nos impede de falar, de abrir a boca, de se expressar. Isso é muito ruim. Segunda coisa foi a que vimos ontem, o medo das consequências. Ah, eu vou ser preso, vai ter um divórcio, eu vou ser mandado embora do meu emprego. Ah, se todo mundo descobrir o meu erro, como é que vai ser? Então nós temos o medo das consequências. E aí, terceiro, a falsa crença de que calados não seremos descobertos. Então, enquanto a pastora está anotando o nome de vocês, eu quero falar um pouquinho aqui. Qual é o grande problema das pessoas? As pessoas não entendem, e elas têm isso no seu coração, no seu interior, no seu entender, que elas acham que se elas ficarem caladas, como está dizendo aqui, elas não serão descobertas. Quantas são as pessoas que elas pensam assim, se eu ficar bem caladinho, bem quietinho, ninguém vai descobrir o que eu estou fazendo, ninguém sabe o que eu falei, ninguém adivinha pensamentos, e eu vou estar bem, eu vou estar tranquilo. Quantas são as pessoas que elas pensam assim, que se eu falar alguma coisa, eu vou ficar mal na fita. Mas esse é um grande erro. As pessoas pensam assim, se eu contar algo para o meu pai, se eu contar algo para minha mãe, se eu conversar com o meu filho, se eu conversar com a minha filha, se eu falar diretamente com a minha esposa, se eu falar diretamente com o meu marido, a casa vai cair, tudo vai se acabar. E aí as pessoas acham que tem essa falsa crença de que se ficarem calados, não serão descobertos. Você já parou para pensar que isso é um grande engano? É um grande erro? É uma grande falha? Ontem nós começamos uma mensagem no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 6 em diante. Vamos ler e vamos aprender? Quem puder, coloque aí para nós. Nós lemos ontem o versículo 6 e o versículo 7. Hoje nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9, ok? A pastora vai ler o 6, o 7, o 8 e o 9. Só que você aí nos comentários, pastor Mário, que já está aí na área aí, Rosana também que está aí na área, quem estiver na área aí, escreva nos comentários Hebreus 12, versículo 8 e 9, ok? Mas a pastora vai ler desde o 6 para que vocês tenham uma noção perfeita. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, olha o que a palavra está dizendo. Ela está explicando que existe uma relação de pai com filho. O pai que ama o seu filho deve corrigir seu filho. Se você é filho de Deus, filha de Deus, você tem que entender que você será corrigido. Eu serei corrigido. Nós seremos corrigidos. E às vezes nós pensamos que não. E aí nós falamos, não, eu vou ficar bem caladinho. Eu admiro as pessoas que se abrem. Eu admiro as pessoas que conversam. Porque quanto mais calado você fica, pior é a situação. Quanto mais calado você fica,
mais complicado é. Quanto mais calado você fica, mais dificuldades vêm. Você tem que aprender e observar que muitas coisas que você quer que mude na sua vida vem através de você se expressar, vem através de você falar, de você conversar. Tem uma dor? Converse. Tem um trauma? Converse. Passou por uma situação difícil? Não adianta ficar escondendo das pessoas. Nessa crise, nessa pandemia, eu fiquei endividado. Não adianta você não falar. As pessoas vão perceber que você não está comendo, que você não está almoçando, que você não está jantando, que você está andando a pé, que a sua luz foi cortada, que você não tem um dinheiro para fazer uma feira. Então as pessoas vão perceber de todo jeito, né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou conversar porque eu não estou bem. Mas as pessoas vão perceber que você está calado, introspectivo, fala pouco, fica pelos cantos. Quando as pessoas estão se juntando, você vai para a sala, você vai para o quarto, você entra no carro, você se tranca no banheiro. Então, isso não é bom. Então, essa falsa crença de que se eu ficar calado não vão me descobrir, isso está errado. Isso gera medo, gera ansiedade. Quantas são as pessoas que estão passando por momentos difíceis e aí dizem, mas se eu falar esse problema, já está difícil. Eu vou falar esse problema, aí que vai piorar. Meu marido não vai ter paciência comigo. Minha esposa não vai ter paciência comigo. Eu não sei, nem a igreja vai me entender. Nem a minha comunidade vai me entender. O meu patrão, se eu falar para ele que eu preciso de um aumento de salário, perigoso ele me mandar embora. Então as pessoas, elas ficam fazendo as mesmas coisas, achando que isso vai melhorar, e não melhora. Pelo contrário, né? Eu comentei aqui, por exemplo, que onde moramos e onde estamos, e onde também temos a igreja, em São Paulo, que nós conversamos, eu mandei uma carta para a imobiliária, e a imobiliária me deu 6 meses de desconto. Agora, se eu ficasse calado, não, eu não vou conversar com ninguém, porque vai que vão nos despejar, vai que, em vez de abaixar o aluguel, aumente o aluguel. Vai que eu vou falar para não pagar tal mês ou tal data, vai que ele me dê uma multa. Se você fica com medo, você sempre fica naquela situação seguinte, será que aconteceria? Ou então você fica, como seria se eu tivesse feito? É aquela coisa do tentar, né? Tente que nem sequer tenta. Você tem que tentar. Mas se der errado, pelo menos você tentou. Você vai poder chegar um dia e falar, eu fracassei, eu perdi, eu errei, mas eu tentei acertar. Eu tentei fazer alguma coisa. Eu tentei resolver. Eu tentei sair da situação. Eu tentei avisar. Eu tentei mudar. Então, quando você faz isso, você está demonstrando que você está saindo daquela coisa das trevas e querendo vir para a luz. Tudo que está nas trevas, Satanás domina. Tudo que está nas trevas, Satanás tem o poder. Tudo que está nas trevas, Satanás tem o controle. Então, se você quer vencer, venha para a luz. Eu sei que dói, eu sei que incomoda, eu sei que é difícil, mas você tem que vir para a luz. Se você ficar escondido, isso só vai trazer problemas para a sua vida. Então nós vimos aqui, por que as pessoas ficam caladas? Há 3 dias atrás, eu ensinei que, primeiro, vergonha. Meu Deus. As pessoas vão descobrir que eu não sou aquela pessoa que eles pensavam que eu era. Quantas são as pessoas que tentam, né, o seu casamento, com a sua empresa, com as suas coisas, tentam levar, tentam empurrar, e só vem um pior. Quantas vezes depois vem a falência, vem o assassinato, vem tantas coisas ruins. Por quê? Porque a pessoa se cala. É complicado isso. Eu estava vendo agora, na minha internet aqui, um garotinho que ele entrou no elevador, a mãe foi para um salão de cabeleireiro e deixou a criança com alguém. Nisso a criança foi no elevador, ficou apertando, e a pessoa adulta, em vez de tirar a criança, ficou pensando, falando, tentou tirar a criança não queria sair, a criança queria saber onde a mãe estava. Sabe o que aconteceu?
ela se cansou de tentar tirar a criança, e a criança apertando o botão lá, ela falou, tá bom, ela mesma foi e apertou. Vamos dizer assim, sua mãe está no terceiro andar, e digamos que estivesse no 20º andar, sua mãe está no terceiro andar, e apertou lá e saiu. A criança desceu, foi para um outro andar, só que aí o elevador, quem mora em prédio sabe disso, às vezes alguém chama, às vezes alguém aperta, então o elevador parou, a porta abre. No que abriu, a criança com 5 anos de idade não tinha noção do que estava acontecendo, o que era, não entende de elevador, saiu e começou a procurar a mãe e não achou. Bom, encurtando a história aqui, para não pegar todo o tempo da nossa aula aqui, essa criança entrou numa sessão lá que era de ar-condicionado, resumindo, caiu de lá de cima e morreu. A criança morreu. A pergunta que não quer se calar é o seguinte, e se ela tivesse dado uns tapas naquela criança? Deixa de ser rebelde, menino. Sua mãe está lá no salão de beleza, eu estou cuidando de você. Entra para dentro agora, já! Talvez a criança estava viva até hoje. A criança podia ter chorado, podia ter esperneado, poderia nem gostar mais dela, ficar todo de mal, mas estaria viva. Mas ela, é aquela coisa, a gente se cala. Quem cala, consente. Quando você cala, você está aceitando. Quando você cala, você está permitindo. É como uma pessoa que é abusada sexualmente, é como uma pessoa que sofre um assédio sexual, é como uma pessoa que está no trabalho e alguém está dominando você, e você, para defender um salário, você se submete às coisas daquele patrão, daquela patroa, daquele empregado, daquela empregada. Quantas são as pessoas que, pela internet, né, a gente fica sabendo de crimes aí cibernéticos, que alguém tem uma foto nua da pessoa e fica ameaçando. Olha, se você não sair comigo, eu vou contar para o teu marido. Se você não sair comigo, eu vou contar para a tua esposa. Fazendo a pessoa cometer coisas piores. E a pessoa fica com medo de falar. E aí acaba fazendo coisas piores. Então, o que Deus está falando para mim, para você, para nós hoje? E nós vamos orar neste momento. Não se cale. E não se iluda que ficando quietinho, a dor vai embora. Ficando quietinho, a dor vai desaparecer. Hoje eu estava assistindo um filme com a minha esposa, chamado Salvo pela Graça. E fala basicamente isso. O cara era um policial, um xerife, e ele quando chega em casa, todo alegre, todo afoito, a mulher está numa mesa se sentada, ele, amor, eu cheguei, tá cheirando aqui o peru, né? Era dia de ação de graças. Resumindo a história, ele tinha prendido um cara, um traficante, esse camarada ficou 14 anos preso, só que aí o cara pegou câncer, e aí foi submetido a uma outra pena mais leve e ficou no hospital. Só que o cara fugiu do hospital e foi na casa do xerife. Resumindo a história, na hora do vamos ver, daquela coisa dele tentar conter o cara atirou, acabou acertando o joelho dele, o cara também ele conseguiu acertar o cara com a própria arma do cara, o cara morreu, mas o cara conseguiu acertar a esposa dele. Então ele perdeu ali a esposa naquele dia triste. E aí eu fiquei ali observando e conversando com a minha esposa, falei, aí sim, ele tinha um filho, aí o filho foi morar com a avó, né? E o que acontece? Ele ficou 5 anos sem querer ver o filho porque estava mal resolvido. Você vê que isso acontece com muita gente. Uma tragédia, uma desgraça faz a pessoa ficar calada. Uma tragédia faz a pessoa ficar em depressão. E resumindo, depois de 5 anos, ele teve que voltar a falar com o filho dele. Deus preparou uma pessoa no caminho dele, enfim, que também tinha um problema sério. Essa outra pessoa, que era uma mulher, ela tinha perdido o filho de uma forma boba. O filho estava com os sogros dela e de repente a criança foi brincar de esconde-esconde. O vovô disse, vai se esconder agora. A criança foi se esconder, só que a criança caiu dentro da piscina e morreu afogada. Tragédia. Então a moça também estava em uma situação difícil, só que ela conseguiu superar essa dor. Ele estava numa situação difícil e não conseguiu superar essa dor. Resumindo, o filho dele ficou com raiva dele, com ódio dele, e só depois de 5 anos que ele conseguiu encarar o filho e resolver aquela situação. Então, para que a gente possa orar aqui, a mensagem de hoje e a pastora vai colocar novamente lá para você, e nós vamos orar em cima dessa palavra. Terceira coisa é porque as pessoas não falam, não abrem o coração. A falsa crença de que calados não serão descobertos. Isso é terrível. É aquela coisa, né, de vou me esconder, vou tentar tapar, e isso é complicado. Bom,
se você quer a nossa oração, se você quer o nosso clamor, a pastora está lendo os nomes das pessoas que estão aí e nós vamos clamar. E lá você vai colocar o seu nome para que a gente possa estar orando por você em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, graças te damos pela vida dos nossos irmãos que estão aqui conosco, a irmã Rosana, pastor Mário Alho, o irmão Orlando Souza, a pastora Silvânia.